Boa noite, galera. Boa Olá! noite. Olá. Oi, Dica. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo jóia? Boa noite para quem está me assistindo aqui pelo Instagram. Boa noite também para quem está acompanhando pelo meu canal no YouTube. No decorrer da live, deixem as dúvidas de vocês, né? No final a gente vai ler tudo direitinho. E também para quem está acompanhando pelo Instagram, deixem os comentários o que vocês acharam da live e sugestões de temas para os próximos encontros. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês me pediram bastante, né? Que é como reduzir o volume abdominal, né? E por que volume abdominal? Esse volume abdominal, essa circunferência da cintura, ela pode estar elevada por diversos motivos, né? Um dos motivos é o excesso de peso, o excesso de percentual de gordura, que, né, quando a gente aumenta o peso, a gente também vai aumentar ali o acúmulo, né, de gordura na região do abdômen. Mas essa circunferência da cintura, ela pode estar elevada por outros motivos também, seja por uma digestão que está ruim, seja por um excesso de produção de gases, né? Seja por uma maior retenção de líquidos. E aí as pessoas acabam buscando, né, tanto nutricionista quanto buscando uma atividade física no intuito de reduzir esse desconforto, né, melhorar até questões estéticas também. E também acabam buscando os procedimentos estéticos. E aí vem a grande dúvida, né, de quais procedimentos estéticos que funcionam, o que é seguro, o que a gente tem aí de respaldo científico. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, que é a Amanda Sampaio. Ela que é fisioterapeuta, dermatofuncional e pélvica. Então, seja bem-vinda, Amanda. Fale um pouquinho Obrigada, sobre a Lua. sua área, Obrigada sobre pelo convite. Pode falar. por que você escolheu. Conta pra gente um pouquinho. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu comecei há uns 10 anos atrás, quando eu me formei, a trabalhar já com dermatofuncional. Era uma área que sempre me encantou, sempre gostei de cuidar e de ter uma atenção, né, na melhora da qualidade de vida das mulheres. E aí, sempre trabalhei. Na verdade, a fisioterapia dermatofuncional, ela trata as disfunções estéticas, né? Pode ser celulite, gordura localizada, estria, pode ser uma aderência cicatricial. E, enfim, essas disfunções. E a gordura localizada é uma delas, né? Que é esse o foco do nosso tema hoje. Mas, ao longo do tempo, tem uns 3 anos que eu venho trabalhando com a fisioterapia pélvica, porque eu vi que as pacientes, mesmo quando elas chegam para a gente com 50, 60 anos, elas têm algumas disfunções que vêm dessa época gestacional. Às vezes de uma distensão, de um pós-parto que foi mal resolvida, às vezes ela não tem não adquiriu um fortalecimento muscular adequado nesse pós-parto, ou fez algumas coisas indevidas durante a gestação. E a questão da aderência cicatricial, principalmente da cesárea, né? Que naquela época, principalmente, eles tinham a aderência, os pontos eram bem mais apertados, vamos dizer assim, né? E aí as mulheres que se queixavam muito, tem um bolinho aqui em cima da minha barriga, esse bolinho não sai por nada. E aí quando a gente vai avaliar, não é só a gordura localizada, tem a questão da aderência que faz o volume aparecer mais. Entendeu? Então, aí eu fui fazer diversos cursos de pós-operatório, enfim, junto com a fisioterapia pélvica e junto com a dermatofuncional, para atender da melhor forma como resolver essa distensão abdominal, né? E aí vem os outros fatores, como você falou, às vezes a distensão muscular, às vezes uma distensão de má digestão, enfim, essa questão que você vai falar aí depois. E aí o importantíssimo que tem, quando a gente recebe o paciente, é fazer uma boa avaliação, né? A gente verificar se é aquilo ali que ela está se queixando, o volume, né? O que seria o volume, se seria a gordura localizada, se seria a flacidez de pele também, que o tratamento é completamente diferente, ou se a gente vai encaminhar a nutricionista. E, na verdade, todos os meus pacientes, eu sempre que entrou no meu consultório, eu já falo, e aí, tá com acompanhamento nutricional? Porque, para mim, é mais do que 50% de importância no meu trabalho, né? De se a pessoa está se adequando à alimentação, porque a fisioterapia dermatofuncional, para mim, é a cereja do bolo, na verdade. Se ela está treinando direitinho, se ela está com a dieta adequada, vai dar tudo certo. Então, para mim, eu sempre indico uma nutricionista. E aí você vai dizer um pouquinho também sobre essa parte aí, né? Como é que essa gordura vai diminuir com a dieta. Perfeito, né? É um trabalho em conjunto, na verdade.
E aí, quando esse acúmulo de gordura na região abdominal, né? Quando esse volume abdominal ele está aumentado por uma questão de acúmulo de gordura mesmo, o que que a dieta ela vai fazer? O que que a alimentação vai fazer? Primeiro, eu queria que vocês pensassem junto comigo por que que a gente ganha gordura, né? Então, se a gente vem durante um tempo com alimentação hipercalórica, hipercalórica no sentido de comer mais do que o que eu estou gastando. Não é uma refeição, mas um período. Exatamente, um período. E aí, o seu corpo ele não dá conta de toda aquela energia que você está consumindo. O que é que ele vai fazer? Ele vai lá estocar. E isso aí, através de diversas vias bioquímicas, né? Diversas ativações hormonais, vai lá, pega esse nutriente, essa energia que você não gastou e acumula tanto no tecido adiposo quanto também no fígado. O que a gente faz para perder? Vamos pensar aí no sentido inverso. Né? Se você começa fazendo atividade física, você aumentou o seu gasto calórico, a sua demanda de energia, e isso promoveu um déficit calórico, né? Você está começando a gastar mais do que o que você está consumindo, a gente vai lá naquele estoque, né? Naquele estoque de energia e começa a gastar aquilo ali. De onde é que essa gordura vai sair, né? Essa é a grande questão. Distribuição de gordura é algo muito genético, né? Depende do biotipo de cada pessoa. Então, eu não sei se aquela gordurinha vai sair ali do abdômen, né? Tem gente que tem mais facilidade em reduzir gordura do abdômen, tem gente que vai ter mais facilidade em reduzir gordura do braço, enfim, gordura na coxa e por aí vai. E aí, depende do padrão postural dela também, né? Se ela tem uma escoliose, ela vai ter uma gordurinha mais de uma lateral do que de outra, se ela anda curvada. E aí, às vezes, é até engraçado, porque a pessoa chega assim no consultório, Ana, eu quero reduzir minha gordura abdominal, mas assim, quando eu emagreço muito, meu rosto fica muito sequinho. E eu não gosto quando meu rosto fica muito fino. E aí, às vezes, o abdômen é o local onde a pessoa acumula mais reclama mais. Ela acumula mais de circunferência da cintura. E para atingir aquilo ali, aquele local, ela tem que reduzir ainda mais o percentual de gordura. E realmente, com a alimentação, a gente não tem como direcionar essa perda de gordura específica. Claro que quando são outros problemas, né? De digestão, de gases, de constipação intestinal, a gente pode muito trabalhar através da alimentação. Então, se é uma gordurinha ali que está mais difícil, que ainda não saiu, o que a gente tem que fazer? Tem que ter mais disciplina realmente na alimentação, tem que ter um foco maior em relação ao treino também. Eu queria saber de você, Amanda, se existem procedimentos estéticos que funcionem diretamente aí nessa gordurinha localizada, né? Que é a gordurinha que está mais difícil de reduzir. E aí, a primeira pergunta é essa, né? Perguntei ao paciente se ele está fazendo exatamente a dieta, porque não adianta a gente ficar dando murro e ponta de faca. As pessoas que me procuram, na verdade, eu acabei mudando também um pouco da minha área por conta disso, porque as pessoas que procuram dermato funcional muitas vezes só procuram para ter resultados imediatos, que é deitar lá na maca e quer sair linda e magra. Aí eu quero ir amanhã, depois de amanhã eu tenho um casamento, eu preciso emagrecer, perder medida, né? E não é esse perfil do paciente que eu quero. Então, é a pessoa que está fazendo atividade física, que está realmente preocupada com a saúde, porque para mim estética não é tudo, né? Então, a gente deveria ser para todo mundo. E é uma visão bem global. A gente vai entrar, a pessoa está fazendo isso tudo e tem essa gordurinha localizada. Vale lembrar também que a fisioterapia dermatofuncional não trata a obesidade, tá? Quando a gente quer tratar uma gordurinha nessa regiãozinha aqui, os aparelhos são específicos para isso. Uma pessoa obesa vai chegar para mim para querer fazer uma criolipólise, por exemplo, ela pode fazer, eu já fiz algumas vezes, pela pessoa insistir muito, como você falou, né? As pessoas querem porque querem aquilo ali. Às vezes a gente fala, não, vamos fazer, talvez seja um incentivo para ela começar, né? Fazer uma dieta, enfim, um estímulo a mais. Mas não é o indicado. Então, um procedimento, por exemplo, que eu adoro, que eu faço sempre, e é um procedimento mais antigo, na verdade, é a drenagem linfática, né? Que além de reduzir o edema corporal, na verdade, ele trata diretamente no edema, ele não vai eliminar gordura, certo? A drenagem linfática não tem essa capacidade. A gente tem um sistema sanguíneo, onde passa o sangue, e tem um sistema linfático, onde passa a linfa. Esse sistema linfático, ele é muito superficial, ele fica acima do músculo. Então, quando a gente vai fazer uma drenagem, é uma massagem, né, suave, muito suave, a pessoa não sente dor. Se você está em algum lugar que você estão te falando que você está fazendo drenagem linfática, você está sentindo dor, está saindo roxo, esqueça, pode sair correndo, porque ao invés de drenar essa linfa que a gente quer, ele vai bloquear essa linfa, tá?
Então, não é o adequado. Então, esse sistema linfático, ele vai ajudar a gente a melhorar nosso sistema imunológico, além de relaxar, é uma massagem super relaxante. Vai eliminar as toxinas que atrapalham nessa perda de peso, né? Nessa perda dessa gordura localizada. Nesse sentido, ela vai ajudar. E vai melhorar muito o sistema circulatório, sensação de peso nas pernas, a vascularização. Enfim, é uma das técnicas que eu uso em todas as sessões, praticamente, antes ou depois dos procedimentos, né? Se eu for usar mais um outro procedimento, eu sempre finalizo com a drenagem linfática. Ela é bem legal. Um outro procedimento que tem muito respaldo científico, e é um dos que eu mais uso também para gordura localizada, o que eu vejo mais resultado é a criolipólise, né? Ele foi criado, foi descoberto, na verdade, com crianças com picolé na boca, descobriram que a bochechinha delas estava diminuindo de volume, e aí foram descobrir que a causa era o resfriamento. Aí, logo, um tempo depois, lançaram aquele gel. Foi alguém que fez uma pergunta até pra gente, não foi, Lu, em relação aos gels crioterápicos. Aqueles gelzinhos que dão um geladinho na barriga. Eles eram uma tentativa de mudar aquela temperatura corporal ali para ver se a pessoa perdia alguma coisa. Mas essa temperatura precisa chegar a um grau negativo para causar uma morte celular, entendeu? Então, aí descobriram a criolipólise. Oi? Aquele gelzinho que as pessoas passam que resfria, ele não vai funcionar. Só para sentir ali uma sensação legal, a gente chama o frufru da fisioterapia dermatofuncional. É o que a galera quer vender, gastar dinheiro, nananã. Às vezes o paciente gosta de sentir uma sensação diferente, né, quando sai do consultório. Eu uso, na verdade, cremes hiperemiantes, que são para aumentar a circulação do local. Uso na drenagem linfática associado com a técnica. Só o creme, você chegar e botar um cremezinho de noite, pode intensificar, mas é muito pouco, muito irrisório, não tem comprovação científica nenhuma, certo? Então, essa mudança de temperatura para menos, ela vai causar uma apoptose celular, uma morte realmente dessa célula, e ela vai ser eliminada pelo corpo. 2 meses depois, mais ou menos, ele é eliminado naturalmente pelo sistema linfático. Não tem nenhuma sobrecarga renal, certo? Como tem outros ultrassons que eu vou falar depois. Então, a criolipólise é um procedimento rápido, né? A gente usa no máximo 2 sessões com 1 hora de duração. Não é invasivo, né? Como a lipoaspiração, que é uma outra opção também para quem quer ter um resultado mais rápido. Enfim, a gente não pode descartar quando a pessoa não está tendo resultado e tal, e quer fazer. Às vezes é esse perfil de paciente, né? Que não quer tanto entrar numa dieta muito rigorosa e tal. É uma opção que a gente tem que mostrar para eles, né? Mas o que eu mais gosto hoje em dia para gordura localizada é ainda a criolipólise. Quem não conhece, não sei, tem um cabeçotezinho, né? Que a gente acopla no corpo, ele vai sugar, vai ficar 1 horinha ali parado. Não acho super indolor, ou super dolorido, só na hora de tirar que dói um pouquinho, mas dos procedimentos é o mais aceitável. Ultrassom, que eu trabalho também lá na clínica, a gente coloca local, no lugar que incomoda mais a paciente, né? E ela vai causar a diferente da criolipólise, que mata a célula, ele vai como se fosse machucar a membrana da célula para deixar ela mais susceptível. Ou seja, você vai ter que perder aquilo ali e na hora que seu corpo for perder, aquela célula vai estar mais frágil e vai ser eliminada mais rapidamente, certo? E aí tem os ultrassons os ultrassons mais focados, né? Que eles vão explodir a célula de gordura. Esses sim são um pouco mais perigosos, certo? Também não trabalho com eles. Tem que procurar um profissional muito bom para fazer, porque ele é capaz de você botar uma gordurinha de carne assim, ele derrete a gordura. Então é uma coisa bem agressiva. Se você não souber botar, ele pode fazer agressividades com seus órgãos, né? Então tem que ter muito cuidado. E vai fazer uma sobrecarga renal se você não sair direto. Renal não, desculpa, do fígado, se você não sair direto da sessão para fazer uma atividade física, certo? Então, ele tem muitos cuidadinhos. Acho a criolipólise um sistema mais seguro. Claro, se você procurar uma pessoa, né, que você vai confiar, que a máquina é boa, que não vai reutilizar manta, desconfie de procedimentos muito baratos por aí, certo? Tomem cuidado. Tem as ondas de choque também, que causam também essa desestabilização da gordura. Também bem utilizado. Tem a carboxiterapia, as enzimas, que muita gente perguntou aí, né? Eu acho, minha opinião pessoal, que a carboxiterapia, ou que procedimentos invasivos não são... não acho que fisioterapeuta deveria fazer. E, assim, a carboxiterapia em si, eu acho o que meus pacientes relatam, e eu também já experimentei, é que é muito doloroso para a quantidade de sessões que você precisa fazer para ter um resultado bom, entende? Eu acho que
por isso que eu também não utilizo. As enzimas também eu não tenho conhecimento, não vejo também estudos científicos mostrando nada. E a mesma coisa que eu te falei, procedimentos invasivos, eu acho que o fisioterapeuta não deveria fazer. Se você quer fazer um procedimento mais assim, procura um cirurgião plástico, procura um dermatologista, enfim. Certo? E aí tem as massagens, né, que me perguntaram também. Massagem modeladora. Não quebra gordura com a mão, impossível, senão todo mundo tava se batendo aí para perder gordura. Não perde, certo? O que eu faço na minha sessão, por exemplo? Eu faço a drenagem linfática. Nosso sistema linfático está mais concentrado na região anterior e interna do corpo. Na posterior, a gente não tem muito, e no glúteo ele é mais profundo. Então, lá, as mulheres passam, todo mundo, né? Passa muito tempo sentado hoje em dia trabalhando. Então, essa região do glúteo vai estar sem sangue por muito tempo, né? Então, a gente faz uma massagem modeladora no glúteo e na panturrilha para melhorar a circulação, para aumentar só esse fluxo sanguíneo nessa região. E só nesse momento que eu faço. Mas não é porque você vai fazer massagear muito a cintura da paciente que ela vai modelar, ou que a gente vai mexer no tecido conjuntivo, na verdade, não é na gordura em si. Então, aquele corpo vai ficar ali modelado por 2 horas e depois ele vai voltar ao lugar dele, certo? Então, basicamente isso. Ela é uma ótima técnica para melhorar a circulação sanguínea, para ajudar também a eliminar essas toxinas e tudo. E tem a questão da cinta aí, que depois a gente pode falar. As pessoas até fazem aquelas fotos, né? Antes e depois da massagem modeladora e acabam vendo uma diferençazinha, mas pelo que eu entendi, uma modelação aí do tecido conjuntivo, né? Que depois de algumas horas ele vai... Exatamente. E hoje em dia, eu sou muito crítica, viu? Eu falo mesmo. A fisioterapeuta não pode postar foto antes e depois, é proibido. E eu vejo muita manipulação de foto. Vejo muita gente, tipo assim, você tá com a pele seca, aí você faz uma drenagem e fica com a pele toda como se fosse oleosa, né? Aí você o contorno da paciente vai aparecer mais, é óbvio. Ou então, o ângulo que você tira a foto propicia você achar que tá mais... Enfim, não gosto dessas coisas. Mas realmente tem paciente que tem muito... Eu já tive uma paciente que tinha muita retenção, que ela tava com problema de saúde grave. E aí você faz uma perna e faz na outra, você consegue ver uma diferença, sim, pela questão da linfa, né? A gente faz uma elevação, às vezes, do membro e tal, para ajudar nesse retorno venoso. E realmente melhora na hora, mas não é aquilo que se vendem, sabe? Não é uma diferença de gordura, né? É uma diferença que Exatamente. É impossível você perder uma gordura em 60 minutos de uma sessão de, né? Ali é muita suadeira, muita dieta para perder. E aí as pessoas veem essas fotos, né, de antes e depois e acham, tipo, nossa, pra que eu vou pra academia suar a camisa? Né? Pra que eu vou fazer uma dieta mais restritiva se eu posso ali em uma sessão de massagem, né, reduzir aquilo ali. Exatamente. Então, fica aí, você pode perder líquido, sim. Pode perder líquido. Eu trabalho também com a manta térmica. É uma técnica que existe até no esporte, né? Os pugilistas usam para perder peso imediatamente. Bota uma manta, né, térmica que você aquece e aí você vai suar, você vai perder líquido. Isso aí, ok. Você vai perder, você vai ficar mais fininho, vai perder ali às vezes 500 gramas. Tem gente que eu já vi perder até 1 quilo, mas com essa questão do suor, né? Da desidratação, na verdade, que às vezes não é nem tão saudável, dependendo do paciente. A gente tem que avaliar direitinho. Sim. Então, galera, não tem segredo, né? Para a gente gastar gordura, os procedimentos estéticos, eles podem até facilitar, né? Mas... É a cereja do bolo do gordura. Não adianta você ir lá fazer o procedimento estético e depois fazer uma dieta hipercalórica, fazer uma atividade física, não vai ser legal, né? E falando também em relação ao intestino, né? A constipação intestinal, que é algo super importante. Às vezes eu recebo lá no consultório e eu pergunto para a pessoa, e seu intestino funciona bem? Aí ela fala, funciona. Mas e aí, você vai ao banheiro de quanto em quanto tempo? Eu vou de 2 em 2 dias, dia sim, dia não, às vezes a cada 3 dias. E aí, quando a gente vai avaliar, a pessoa, como sempre foi assim a vida inteira, teve um intestino lento, né? Acha que aquilo ali é o normal. E às vezes, essa constipação, ela pode gerar, sim, um desconforto abdominal, um aumento dessa circunferência. E quando a gente muda a alimentação, né, também estimular a prática de atividade física, a gente consegue estimular esse intestino. Então, algumas dicas aí para isso, né? Então, fica o aviso aí, se você vai ao banheiro dia sim, dia não, observa direitinho aí, tem alguma coisa errada, não é normal ser a vida inteira constipado, né? Então,
avaliação detalhada. E aí, se a gente aumenta o consumo de água, se a gente aumenta o consumo de fibras, onde é que estão as fibras? Nos alimentos integrais, né? O arroz integral, os vegetais, os folhosos. E aí eu queria saber de você, Amanda, se existe algum procedimento mecânico, né? Se existe alguma dica para estimular a questão intestinal também. Fala aí pra gente. Existem algumas coisas. Por exemplo, quando eu faço a drenagem, eu sempre dou uma verificada, né? A gente faz uma massagem abdominal no sentido horário, né? Que é no sentido da saída. Às vezes você consegue sentir até com a mão, assim, as fezes mais endurecidas. A gente até ensina, às vezes, em bebezinho, eu sempre falo, e com os adultos também, fazer umas massagens com a perna, né? Em cima da barriga, enfim. Mas tem essa massagem manual. Existe a ginástica hipopressiva, né, que eu trabalho também, que a gente faz como se fosse um vácuo abdominal e que estimula muito a eliminação, né, dessas fezes. Tem gente que tem até diarreia após a sessão. Seria o vácuo abdominal, né? E tem uma dica também, eu como fisioterapeuta pélvica, sei que pessoas que têm essa constipação prolongada, né, por muitos anos, elas acabam tendo uma sobrecarga dessa musculatura do períneo, né, que é a musculatura da vagina e do ânus, e aí pode acontecer dela ter hemorroide e tudo. Então, tem uma diquinha básica que a gente pode falar para os pacientes, que é colocar o pé em cima de um banquinho na hora que estiver no vaso, levar como se... mecanicamente vai parecer que a pessoa está de cócoras, né? Que seria o certo, que era como a gente fazia nos primórdios. Então, coloca os dois pés num banquinho e aí você vai regular o ângulo do ânus, que estava assim. Ele vai ficar mais reto e vai facilitar a saída das fezes, certo? Só essa diquinha aí. Basicamente, é atividade física sempre, né? Sempre movimentar, qualquer tipo de atividade física, você se movimenta. Quem não faz atividade física, com certeza deve ter essa motilidade intestinal reduzida. E todas essas dicas alimentares que você deu aí, perfeitamente. E para completar, o controle do estresse, né? Controle do estresse e ansiedade, que pode estar bastante associado aí ao trânsito intestinal também. E uma outra questão é a questão da digestão ruim, né? A questão, às vezes a pessoa come com pressa, come ali muito rápido, e aí o alimento ele demora muito de digerir, ou então tem uma alimentação muito pesada, e você tem aquela sensação imediata, né? E tem algumas dicas também que podem funcionar bastante, que é comer com calma. Parece tão bobo, né? Mas mastigar bem o alimento, lembrar que a digestão, ela começa na boca. Então, se exatamente, não tentar, tipo, tô trabalhando e tô aqui comendo, às vezes você não tá nem prestando atenção naquilo que você tá comendo. Então, sentar para fazer uma refeição, mastiga bem o alimento. Tem alguns chás que ajudam na digestão também. Eu gosto sempre de citar o abacaxi e o mamão, né? Que eles têm enzimas digestivas que vão ajudar aí nessa questão também. E muitas vezes algumas pessoas têm uma digestão mais dificultada a determinados alimentos, como por exemplo carne vermelha, e você tem essa percepção de quais alimentos que você consegue digerir aí de uma forma melhor. Uma outra questão é a questão dos gases, né? Dos gases de distensão abdominal. Eu gosto sempre de chamar a atenção que se você tem alguma sintomatologia que te acompanha há muito tempo, antes de qualquer coisa, procure um especialista, né? Para afastar qualquer outro diagnóstico, né? Qualquer doença grave, para que você não fique tendo cuidados paliativos e aí mascarando ali, talvez, alguma outra patologia. A vida toda, né? Exatamente. Se você sente alguma coisa, procura um médico, afasta qualquer outro diagnóstico, né? Faz os exames. E aí, depois que você já viu que não tem nada, aí, assim, você até já tem uma alimentação saudável, você já come tudo direitinho, mas continua com o abdômen extremamente distendido, né? Aquele abdômen globoso, que às vezes você toca e até sente que dói, né? Por conta de uma maior produção de gases. Tem uma estratégia que eu gosto muito, que é a redução da ingestão de carboidratos fermentáveis. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse grupo de alimentos, eles são representados pela sigla, que vem do inglês, que é FODMAP, que é um grupo de alimentos que são saudáveis, mas que quando chegam lá no intestino, especificamente em algumas pessoas, eles fermentam de forma tão exacerbada que aí vai produzir muito mais gases e aumentar aí essa sensação de desconforto, né, intestinal, de distensão abdominal. Então, por exemplo, deixa eu dar só um exemplo de alguns alimentos que têm elevado teor de FODMAP, por exemplo, o trigo,
a cebola, a maçã, o xilitol, né? Que são alimentos que são saudáveis e às vezes você não imagina. Tipo, poxa, eu já fiz de tudo aqui na minha alimentação. Eu até recebi a dúvida de uma seguidora essa semana falando exatamente isso. Tipo, poxa, eu como alimentos integrais, eu faço atividade física, me alimento bem, mas ainda assim eu sofro dessa questão de distensão abdominal, que é algo que incomoda muito. Então eu gosto bastante dessa estratégia de redução aí desses carboidratos fermentáveis. E aí, quando a gente exclui, né, reduz a ingestão desses alimentos e também inclui os probióticos, que são tanto alimentos quanto suplementos, que são fontes de bactérias, né, de micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, né, da nossa flora intestinal saudável, equilibrar todo esse intestino. Que a gente tanto pode fazer isso através da alimentação, devemos fazer isso através da alimentação, mas hoje a gente tem alguns suplementos que ajudam aí a fazer uma recomposição, uma modulação dessa flora, dessa microbiota intestinal. Isso é super importante. E uma outra questão que a gente recebeu também, uma outra pergunta. Gente, depois a gente vai responder as perguntas que vocês estão fazendo aqui, viu? A gente vai ler tudo. Vamos só terminar o script. A outra dúvida que a gente recebeu aqui foi em relação ao volume abdominal pós-parto. Queria que você me falasse assim, quais são as principais estratégias, a questão da cinta. Deixa eu explicar um pouquinho o que é que acontece. Quando a gente engravida, o nosso corpo vai se adaptar, né? Vai demorar 9 meses para se adaptar a esse bebê que vai crescer lá no útero. Então, a gente tem os retos abdominais, que são nossos músculozinhos, né, do abdômen, os six packs, que a gente chama, e ele é ligado por uma linha, chamada linha alba. Quando o abdômen vai crescendo, né, com o bebê vai crescendo, ele vai se afastando e vai causando uma diástase abdominal, que é essa separaçãozinha desses dois retos abdominais, certo? É uma coisa normal que vai acontecer, é fisiológico, vai acontecer com toda gestante. E aí, a gente tem que ter alguns cuidados. A gente tem que imaginar que essa linha alba é um tecido frouxo, que está mais frouxo, né? Como se tivesse um pouquinho esgastado. E aí, a gente tem que ter cuidado com os exercícios físicos que vai fazer, os abdominais convencionais, né? De aumento de pressão intraabdominal. Quem fizer, vai perceber que estiver grávida, vai perceber que vai ficar um bolinho no meio, assim, como se fosse alguma coisa querendo sair. Isso são as vísceras querendo sair e vão atrapalhar mais na hora do retorno desse músculo para o lugar dele. Então, a gente deve evitar esse tipo de abdominal para não piorar essa diástase, piorar o retorno, né? Na hora que a gente tiver tido o bebê, na hora para ele retornar vai dar mais trabalho. Então, tem que ter esses cuidados. No pós-parto também, a gente tá com a musculatura ali, o bebê voltou, mas o abdômen vai demorar um pouquinho para voltar para o lugar. Não tem que ter pressa, não tem que ter ansiedade, né? O que demorou 9 meses para ir, ele pode demorar de 6 meses a 1 ano para voltar ao 100%, né? Então, por isso que a gente tenta evitar começar os procedimentos estéticos antes de 6 meses, porque, claro que cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que com 1 mês já está com o abdômen zerado, tem gente que demora mais um pouquinho, mas é normal, é comum. E aí a gente vai, se essa abertura depois do parto continuar, né, persistir, a gente chama, né, diástase abdominal, já seria um caso patológico, quando ela passa de 2 dedinhos e meio. E aí a gente tem que continuar evitando esses exercícios que prejudicam, né, essa musculatura. E aí o que acontece? Às vezes chega no consultório reclamando do abdômen globoso, que ficou lá 9 meses segurando uma carga muito grande. E aí ela não dá consciência, tá o tempo todo segurando o bebê, amamentando, sentando, relaxando em casa. Às vezes tá 4, 5 meses em casa, parada, né? Sem fazer nada. E não lembra de nem contrair o abdômen de novo, de lembrar o abdômen como é que ele estava antes de sair. E aí são questões posturais que a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar a postura, lembrar onde é que vai ficar esse umbigo. A gente vai utilizar essa cinta, né? Na verdade, não se indica nem tanto a cinta, mas uma calcinha de compressão nesse primeiro mês, para justamente um ambiente que está muito demasiado e tal. A gente vai recolocar, né, esse abdômen no lugar, até para dar uma segurança se a mulher tiver tido um parto cesárea, que vai ter os pontinhos ali, ou se, no caso também vai ajudar a proteger a diástase, né? Se ela tá com o bebê no colo, vai levantar, vai sentar da cadeira de amamentação, às vezes está cansada, não vai ficar lembrando de virar de lado para levantar da forma correta, para não piorar essa diástase. Ela vai levantar de qualquer jeito. Então essa calcinha ajuda nesse momento. Passou de 1 mês, vamos tirar essa calcinha e vamos lembrar como era que esse abdômen se sustentava na gravidade. Vamos botar esse umbigo para dentro e começar a trabalhar exercícios posturais, um pilates, uma fisioterapeuta, procurar um fisioterapeuta ou um educador físico que tenha esse conhecimento, esse cuidado, né, de ter cuidado com isso aí. Então, cinta,
tanto nessa fase de pós-parto, quanto na academia, que hoje em dia ficou em modinha, né? Eu vi várias pessoas falando, na minha academia todo mundo usa cinta. E é para modelar, para diminuir gordura, não é. Você quer ir para um casamento hoje e aparecer magrinho e voltar, você usa sua cinta. Mas tirando isso, quanto mais você usa, mais seu abdômen vai ficar fraco. É como se você estivesse usando uma tipóia no braço ou um gesso na perna. Quando você tira, quem já passou por isso sabe, que fica com a perna completamente fina, né? O músculo atrofia, ele pensa que ele não precisa trabalhar mais e vai descansar. Então, você tá lá com sua cinta, seu abdômen tá descansando, na hora que você tira, vem o susto e a barriga cai toda pra frente, porque não tá lembrando de contrair hora nenhuma do dia. Certo? Então, em relação à cinta, é isso aí, não utilizar. E a diástase, a gente tem que fazer um tratamento específico. A gente tem que trabalhar a musculatura mais interna do corpo, a musculatura de estabilização do tronco. Existem exercícios específicos, a forma correta. Eu vou até postar esses dias aí no meu feed um videozinho comparativo de a forma correta e a forma incorreta de fazer esses abdominais, para vocês terem noção, certo? Que isso, foi só isso, né? Do pós-parto. E aí, isso vale para todo mundo. Quem tem um abdômen globoso não é só gestante, não. Se você tem um idoso, até homem, que tem um abdômen globoso, que tem consegue ver esse meiozinho, né, aparecendo no meio da barriga, esse montinho subindo, é que está acontecendo a diástase. Então, quanto mais você for fazer os exercícios incorretos, você vai ter esse abdômen globoso e vai piorar, certo? Então, tem que estar muito atento a isso aí. E aí, lembra o que você falou no início sobre a gordura visceral? Porque, por exemplo, a criolipólise não vai funcionar se ele tem um volume abdominal que a causa é uma gordura visceral. Entende? É isso aí que você vai ter. Ele só vai conseguir reduzir com a dieta. Não tem jeito. Aqueles abdômenes que a gente chama de chope, né? A barriga mais durinha, assim. Eu creio que seja mais uma gordura visceral. E aí tem que ter bastante cuidado com essa gordurinha visceral aí, porque ela está bastante associada a incidência aí de doenças cardiovasculares, né? Então, até a esteatose hepática, que é um problema muito comum, né? Muito frequente. Hoje em dia, às vezes, as pessoas não dão tanta atenção e pode evoluir para um problema mais grave, algo que pode ser controlado com alimentação saudável e atividade física. Então, gente, quando vocês fizerem o exame, uma ultrassonografia, esteatose hepática leve, moderada, já muda o hábito, já tenta tratar para que não vire um problema maior, né? Completamente. Dá para a gente controlar aí com hábitos simples, com mudanças simples. Vamos ler aqui as dúvidas de vocês. Bebida alcoólica aumenta a gordura abdominal? Verdade ou mito? Thiago? Além de baixo para cima, né? Como é? Estou lendo de baixo para cima. Vai responder. Em relação à bebida alcoólica, o álcool, a cada 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, né? Então, quando você ingere aí, digamos, parou para beber cerveja, né? Quanto de álcool você vai ingerir acaba sendo bastante. Além do álcool, vem acompanhado com outros componentes da bebida também, que é o carboidrato, etc. E sim, vai aumentar o volume, vai ajudar, né? Se você não fizer um déficit calórico, né? Se não compensar, vai acabar promovendo sim o ganho de gordura corporal, e esse ganho de gordura ele pode ser também na região do abdômen. Tem uma pergunta aqui, Lua, sobre se a cinta ajuda a emagrecer, né? Eu já disse que não tem nada que comprove isso, não existe essa relação. Ou a definir algo. Só para complementar, a cinta a gente também utiliza e é indicado realmente para pós-operatório, tá? Quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente vai ter edema e aí você vai ter que ter uma compressão, e a compressão tem que ser bem feita para não acontecer fibroses e aderências, que é uma das coisas que também incomodam a barriga de algumas pessoas aí depois, né? Não é gordura localizada em si, mas fica aquela sensação de abdômen, como é que eu chamo, meu Deus? Irregular, né? Aquela sensação estranha de abdômen, que aí é muito mais difícil de tratar depois. Então, essa cinta serve para esse momento. E de qualquer forma, qualquer cinta, qualquer calcinha não pode ser muito apertada, gente, porque pode dar comprometimento circulatório sério, pode dar, se for aquela cinta só da cintura, pode dar hemorroida, pode dar trombose. Eu já tive paciente com essas duas coisas no pós-parto, porque foi botar uma cinta muito apertada. Então, tem que ter muito cuidado, uma orientação, um fisioterapeuta, um obstetra do lado para orientar o tipo de cinta a usar, certo? Veja aí, Lua, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Luísa. A Luísa está perguntando em relação ao metabolismo. A Luísa, minha mãe. Ótimo. Diga. Então, ela está perguntando aqui em relação ao metabolismo lento, né? Se afeta o acúmulo de gordura.
primeiro a gente tem que ver por que esse metabolismo está lento. É alguma alteração hormonal, né? Tem algum problema aí na tireoide que você não está, ainda não corrigiu. Então, primeiro, faz uma avaliação detalhada de exames de sangue aí para ver o que está acontecendo e para ver mesmo se esse metabolismo está lento, porque às vezes a gente é que não está promovendo um gasto energético para o nosso corpo, não está fazendo atividade física. E aí a gente acaba achando que meu metabolismo é lento. Tá caminhando na praia só, né? Exatamente. Não estou fazendo nada para acelerar ele. Então, depois que afastar qualquer possibilidade, né, de disfunção hormonal em relação ao metabolismo, vê lá os exames, depois pratica aí uma atividade física, que é algo que vai melhorar muito aí a reduzir gordura corporal. Mara tá perguntando, falando que usou a manta ontem, se prejudica a massa muscular. Não, Mara, a manta não vai prejudicar nada, sua massa muscular só vai reduzir seu líquido, né? Que tá em excesso. O edema corporal vai diminuir, mas não vai afetar na sua massa muscular, não. A Beatriz está perguntando aqui, o açaí puro atrapalha do ganho da massa muscular? Não, não vejo motivo nenhum para o açaí atrapalhar. O processo de hipertrofia, ele vai depender de um treino específico para isso, de uma alimentação hipercalórica, né? Porque se a gente quer construir massa magra, é um processo onde a gente precisa ingerir uma quantidade de calorias a mais do que gasta, e o açaí ele pode até ajudar aí, nesse caso, a gente alcançar a quantidade de carboidrato, de nutriente específica para essa pessoa, né? Não tem nenhuma contraindicação. O que mais? Manta térmica é prejudicial na drenagem? Não. Foi a mesma pergunta da manta. Não é prejudicial, não. Mas são técnicas diferentes para... Eu, particularmente, gosto mais da drenagem. Ela é mais efetiva, ela não funciona só ali naquele momento, né? Além de melhorar sua imunidade, enfim. Mas a manta é um recurso. Normalmente eu uso um recurso quando a pessoa quer um pouco mais de rapidez, né? Quando quer perder mais líquido, está muito inchada. Às vezes pode utilizar, mas não pode utilizar muitas vezes, não. No máximo, acho que uma vez por semana. E olhe lá. Porque tem que ter muito cuidado com ela. Tem um comentário aqui. A Paty está falando que queria deitar na maca e ser magra. Quem não queria, né, Paty? Acho que todo mundo queria, né? Comer. Maravilha. Paty fala que também faz a drenagem. Faz drenagem uma vez por semana. Eu tenho algumas pacientes que fazem drenagem uma vez por semana e elas sentem esse cansaço nas pernas reduzido por muito tempo, sabe? Você tem realmente é uma hora da semana, às vezes, que você se preocupa com você, né? Uma massagem, é muito, muito bom. Para tudo. Eu faço uma vez na semana também e adoro. É muito bom. Pois é, Pietra, as posturas influenciam muito e não é pouco, não. Eu lembro, logo quando eu entrei na faculdade, eu vi numa revista chamada Boa Forma. Perca 2 quilos fazendo RPG. O que é que isso significa? Você não perdeu 2 quilos fazendo RPG, você melhorou sua postura e aquela barriguinha que às vezes a paciente já chega com a marca a marquinha no meio da barriga, assim, da postura, de ficar tanto tempo sentada com a postura assim, ó, caída, e aí você realmente vai acumular gordura ali naquela... Gordura não, você vai ficar com aquele volume ali no abdômen, porque você não consegue manter sua postura ereta. Então, fortalecimento da musculatura das costas, a musculatura do abdômen é importantíssimo nesse momento. E aí, mais alguma dúvida? Quando a Liliana está perguntando aqui, quando as enzimas digestivas podem ser indicadas? As enzimas digestivas, elas podem auxiliar, por exemplo, na questão do refluxo, né? Algumas pessoas que sentem um desconforto maior, né? Quando esse alimento ele demora muito tempo lá para digerir. Então, você pode utilizar a enzima digestiva. Final de ano, quando a galera excede aí na alimentação e fica se sentindo muito cheio, tá? Acaba utilizando bastante aí as enzimas digestivas para reduzir esse desconforto. As enzimas digestivas podem ser utilizadas quando o paciente ele tem deficiência de produção de alguma enzima, como é o caso da intolerância à lactose. Então, quando as pessoas têm intolerância à lactose, que vai comer uma alimentação muito pesada ali e que tenha tipo leite derivados, para não ter os sintomas, né, secundários da intolerância à lactose, vai lá, utiliza a enzima e aí isso vai melhorar. Então, nesses casos aí. Tem outra pergunta, Lua, de Pietra.
Você responder? Qual o procedimento que vocês recomendam para a retirada das celulites? Na verdade, as celulites, sua pele está aqui, né? A gente tem umas fibrosezinhas pequenas de sustentação da pele que ficam nesse sentido, né? Elas ficam assim. É engraçado que o das mulheres é assim e o dos homens é assim. Então, quando a gente engorda, esse furinho vai puxar para baixo e a pele se sobressai. Então, vai ficar aparecendo um monte de buraquinho. É isso que é a celulite. O homem não aparece tanto porque as trabéculas deles são inclinadas. Então, é por isso que as mulheres têm mais celulite do que os homens. Mas o que acontece? A gente tem que avaliar primeiro a causa da celulite. Se a mulher tiver engordado ou se ela tiver com um edema muito grande, a pele vai sobrepor essa fibrosezinha e aí vai aparecer o buraquinho. Se ela emagrecer, a pele vai nivelar e a celulite vai diminuir. Uma celulite edematosa, vamos dizer assim. Se for uma celulite causada por uma flacidez, é porque a pele caiu e essa fibrose continua lá e a gente vai conseguir enxergar esses furinhos por isso. Então, se a gente levantar levemente a pele assim e observar que os furinhos sumiram, a causa é a flacidez. Então, a gente vai ter que tratar não o edema, mas a flacidez de pele com a radiofrequência ou com outro procedimento nesse sentido, certo? E aí tem a questão da inflamação, né? Tem coisas que pioram a celulite, alimentos inflamatórios, né? Bebida, alimentos industrializados. Luana sabe isso aí, vai falar melhor. Mas essa questão da inflamação piora muito a celulite. A Mara está perguntando aqui, sucos detox, se eles podem substituir alguma refeição. Né? O suco detox, geralmente, ele tem o quê? Frutas, vegetais, né? Se a gente está falando de uma refeição completa, onde deve ter fonte de proteína, fonte de carboidratos, fonte de gorduras saudáveis, o suco detox, ele não vai ter essa função. Mas eu gosto bastante de indicar esse tipo de preparação, até para uma pessoa que, por exemplo, ela não gosta de comer folhosos, né? Então, se ela consegue ingerir ali batido junto com o suco, pode ser interessante. Então, mais para completar uma refeição do que para substituir. Uhum. Márcia está perguntando se é possível eliminar totalmente a gordura abdominal sem cirurgia. Então, primeiro você tem que tentar tudo, né? Tentar fazer uma dieta adequada, ser rigorosa e saber que está sendo justa com você, que você está fazendo direitinho, está fazendo uma atividade física com gasto calórico bom, né? Que justifique você perder esse peso. Ver essas outras causas também do volume, como a gente falou, né? Se você não tem algum problema de desbiose, enfim, todos esses aspectos aí a gente vai ter que ver se é uma fraqueza muscular também. E aí, tirando isso, se os procedimentos estéticos também não resolverem, aí o último passo seria a cirurgia plástica, mas em último caso, certo? Mas tenho certeza que Luana já viu vários resultados muito bons só com dieta e atividade física. E aí, procedimentos estéticos, se ficar alguma coisinha, a gente também ajuda a resolver. E assim, gente, é normal ter um pouquinho de gordura. Tem, dá né? contorno então, ao corpo, né? Não vamos tentar também visualizar um resultado que ele não é fisiológico, né? Eu acho que esse processo de aceitação corporal também é super importante a gente falar, assim, essa questão de que tem que ter zero gordura e tal, a gente tem que respeitar o nosso biotipo, né? O nosso corpo. E assim, muitas vezes não a genética, né? Exatamente, não querer. Eu nunca vou ter o corpo de Luana, por exemplo. Minha genética, minha família toda só tem. A gente tem muita tendência de engordar, então eu sou muito grande, né? Sou muito, até, não sei, inchada. Não... Minha barriga nunca foi muito grande, mas tenho muita tendência a engordar. Mas tem gente que não tem. Meu irmão mesmo é muito magro e a genética dele, e ok, sabe? Então vamos aceitar, né? E tem gente que sonha a ter um corpo de atleta, né? Mas não quer ter uma vida de atleta, né? Não quer, exatamente. Não quer ter noite, não quer seguir a alimentação direitinho, não quer ter o ritmo de treino que um atleta tem. Então, a gente precisa ser realista também nesse sentido. É verdade. De aceitar o resultado do estilo de vida que a gente leva e aceitar o nosso corpo também, que é super importante. É normal ter gordura, né? O que não pode ter é o excesso de gordura, obesidade, sobrepeso, isso tudo em longo prazo vai promover, né, um aumento do risco de doenças cardiovasculares, de diabetes. Exatamente. Diversos tipos de câncer também estão associados a uma maior incidência quando há o sobrepeso, né, obesidade.
Então, a gente precisa pensar também na questão de saúde, o que a gente falou aqui dos procedimentos estéticos, né? Pra gente reduzir, para facilitar aquela gordurinha mais difícil ali de perder. Então, espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Dica, muito obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem mandar lá no direct que a gente responde com muito prazer, viu? Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui uma hora dessa. Espero que tenha agregado aí informação para vocês. Obrigada, Lua, pelo convite. Falando. Tá bom. Por nada, a gente vai marcar de novo. Foi ótimo. Vamos pensar já no próximo tema pra gente fazer por aqui. Tá bom? Um beijo, galera. Beijo. Tchau, Amanda. Boa noite e até a próxima. Tchau. Vou deixar a minha besteira no ar.